Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao nosso evento. Essa é uma sessão que muitos de vocês têm interesse em escutar. Isso já foi comentado em outras edições, né? Que é justamente quem utiliza o Solution Manager, como que utiliza o Solution Manager, né? Esse evento que chega na terceira edição já teve várias sessões técnicas de como implementar, de como utilizar. Mas o que sempre chamou bastante atenção e teve um grande feedback positivo de vocês foi justamente algo prático, algo que mostra a realidade dos nossos clientes utilizando as ferramentas de ALM, né? Seja o Solution Manager, seja o Cloud LM, ou também as nossas soluções Signavio. E nesse evento, a gente teve no primeiro dia o case da Petrobras, onde a gente mostrou um pouco da realidade da Petrobras, e temos hoje uma oportunidade de estar visualizando com todos nós, né, todos vocês, compartilhando a experiência que a Sabó. Para quem não me conhece, eu sou o Isaac, eu trabalho no CUI, Center of Expertise Latin America, e eu trabalho numa área que faz uma ponte entre os desenvolvedores das nossas soluções de ALM, que hoje estão situados na Alemanha e na França, né, com a nossa base de usuários aqui na América Latina. Tá? Então, muitas das implementações que acabam ocorrendo, seja de Solution Management, Cloud LM, nós acabamos acompanhando e dando assessoria e suporte para essa implementação. E, de acordo com as experiências dos clientes, a gente acaba dando um feedback aonde é feito o aprimoramento dessas ferramentas, né? E nós temos aqui também conosco a participação da Valéria na Sabó. Valéria, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua participação e a participação da Sabó como um todo. Todos nós aqui da SAP nós agradecemos. Você poderia se apresentar um pouco, por gentileza? Claro, eu que agradeço a oportunidade de dividir um pouquinho aqui com vocês a nossa experiência. Eu trabalho na Sabó desde 2001, na área de TI, sou analista de negócios e vou dividir um pouco a experiência aí com vocês. Perfeito, perfeito. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre a solução do Solution Management como um todo, você pode comentar para nós assim quem é a Sabó, o que ela representa dentro dos lares de todos nós? A Sabó é uma indústria de autopeças, né, ela fabrica retentores e juntas, isso faz parte de realmente boa parte dos veículos aí nacionais, internacionais, né, a gente também exporta toda a parte de vedação. Tanto para veículos automotores, como também motos, tratores, empilhadeiras. Então essa parte de vedação, a Sabó, representa muito aqui no Brasil, e a gente está expandindo aí também para outros mercados, né. A Sabó tem 80 anos, né, ela foi fundada em 1942, está completando 80 anos agora no mês de abril, e segue como líder de mercado no seu segmento. É o que eu sempre falo. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente fala desse mundo SAP é que a gente consegue abranger indústrias das mais distintas aplicabilidades, né? Então, isso é bem legal. Né? E é como eu tinha comentado, né? Praticamente quem tem um automóvel acaba provavelmente tendo aí algum produto da Sabó dentro do seu equipamento, né? Que legal. E como que surgiu essa história do Solution Management, essa parte de implementação do ITSM? Você pode contar um pouco para a gente? A gente tem o SAP na Sabó desde 1999, né, Uhum. e aí ao longo desses anos a gente procurou incluir outras ferramentas SAP no nosso dia a dia, e a gente começou a avaliar mesmo, substituir a ferramenta que a gente tinha de gerenciamento de chamados, porque não era nosso, não era da Sabó, né, era um sistema da empresa terceirizada que a gente tem de Service Desk,
e que conforme a gente às vezes avalia que pode trocar nosso prestador de serviço, a gente acabava perdendo, né, o histórico, né, dos nossos chamados e tal, porque a ferramenta não era nossa. Então foi até um dos motivos que a gente optou por usar o Solution Manager, né. E um interesse nosso muito grande foi também em relação a ter o controle das requests dentro do sistema Solution Manager, né, nos auxilia muito aí nos controles, de modificações. A gente tem também chamados, cadastrados aí no nosso Solution Manager que pode ser sistemas não SAP, isso, assim, nos ajuda também, porque é uma ferramenta única, né, não importa também que o usuário tenha um acesso ao SAP ou não, mesmo não tendo acesso ao SAP, você consegue, providenciar o acesso para ele ao Solution Manager, né, porque a licença é livre no Solution Manager, você não é obrigado a ter a compra de uma licença de usuário SAP, né. E também nos ajuda muito a partir de documentação, no Solution Manager está tudo centralizado, a partir de aprovações, a gente usa também pelo Solution Manager. Então, outros controles que a gente tinha em paralelo, até de você ficar, por exemplo, acompanhando quem é o gestor do usuário, você não tinha isso, a gente não tinha no nosso sistema anterior. Agora não, você até desde o momento que você está criando o usuário no Solution Manager, você já é obrigado a colocar na ferramenta, né, a gente colocou alguns campos obrigatórios, né, para que nos facilite também a gestão. Então você fala quem que é o gestor, então se algo necessite de uma aprovação, o Solution Manager vai seguir um fluxo, ele vai mandar através de e-mails mesmo para os envolvidos naquele processo, uma solicitação de aprovação, aí o gestor avalia se ele achar que aquilo é válido, realmente possa ser aprovado, ele vai dar o ok, e aí essa aprovação vai retornar para a equipe de TI para que ela dê o prosseguimento no atendimento do chamado. Então, para nós ajuda muito, que é muito completo o Solution Manager, tanto a parte de aprovação, as documentações, no nosso dia a dia, se a gente precisa fazer uma auditoria também, que comprove por que vocês fizeram essa alteração no SAP. A gente tem lá, desde a solicitação do usuário, até a documentação do que a gente propôs como solução, o documento do usuário aprovando aquela modificação e a conclusão do chamado. Então fica tudo centralizado e documentado numa única ferramenta. Super legal, super legal. E você estava comentando, se não me engano, você comentou que quanto tempo mesmo que faz que vocês estão utilizando essa ferramenta, que vocês substituíram a solução anterior? É desde 2018 que a gente usa o Solution Manager, né, então já tem 4 anos, é uma ferramenta muito estável, né, a gente acha que ajuda muito, assim, porque você acessa por um navegador, então não precisa ter um sistema instalado, né, através do navegador os usuários conseguem acessar, né, facilmente o Solution Manager. Principalmente porque vocês também estão utilizando para não SAP, né? Então, um usuário que de repente tem algum problema de rede ou algum outro incidente que não seja envolvido ao SAP, ele não precisa ter um SAP Guia instalado, alguma ferramenta assim, né? Ele pode ir direto pelo navegador, né? Acho que. Exatamente, é. Mesmo que seja isso um chamado, por exemplo, de redes, como você citou, a partir de telefonia ou suporte a algum periférico, né, o notebook, computadores, tal, impressoras, a gente também tem essa categoria, cadastrada no nosso Solution Manager chamados não SAP, né. Uhum, Então uhum. facilita muito o controle, né, para nós de qualquer tipo de ferramenta que TI preste suporte, tanto Service Desk como os analistas de negócios SAP, usando tudo através de uma única ferramenta. Legal. E você também estava comentando um pouco da abrangência da Sabó, né? Que na verdade não é somente aqui em São Paulo, né? Esse solucionamento ele também atende outras regiões? Sim, atende sim. A gente tem a Sabor Argentina, né, tem a Sabor Estados Unidos, né, que lá o nome era Caco, né, eu digo era porque a gente faz pouco tempo que a gente deixou de prestar serviço para eles, né, mas assim, eu achei importante trazer aí para compartilhar com vocês como a gente tem o SAP aqui em São Paulo, mas atende plantas em outros lugares do mundo, não importa onde os nossos clientes internos estejam, né. A gente tem o SAP lá na Sabor Argentina, tem o Mojimirim em São Paulo e prestávamos o serviço para o pessoal lá dos Estados Unidos na Caco,
Era tudo através do Solution Manager pelo navegador, tanto essa parte também de aprovação, de melhorias SAP, desenvolvimento de relatórios, customizações, a gente usa, né, através do Solution Manager. Como é pelo navegador, é muito fácil também a parte de idiomas, né, a gente fez essa parte de configuração no nosso Solution Manager também, traduzindo para espanhol, inglês e português. Então é muito interessante, porque você pode ter esses usuários, eles usam com toda a facilidade, porque a gente também tem essa parte de tradução preparada. Acho que um dos pontos também que eu sempre acabo comentando com as pessoas que têm interesse em fazer uma implementação, seja de SM, de Charm, né, que a gente está falando da parte de gestão de mudanças, é justamente isso, né? Por ser uma solução já da SAP, né, utiliza esse core da SAP, ele já é multilinguagem, então você tem a possibilidade de poder estar utilizando em um outro idioma, como também aí esse ponto que você estava comentando dele poder ser implementado em multi-regiões, né? Então é bem legal essa centralização, né? E pelo que eu estava vendo também nos números que você estava demonstrando, vocês têm mais usuários de Solution Manager do que de RP, é isso mesmo? Está bem equilibrado. A gente tem mais ou menos a metade SAP e metade não SAP, né. Então, e cada dia a tendência é aumentando mais aí, acho que os usuários de Soulman. Uhum. E a gente atende normalmente, eles conseguem acessar, né, pelo navegador, como eu comentei, é muito rápida também a Uhum. ferramenta, né, pelo navegador, então ajuda muito. A gente consegue ajudar os usuários, assim, né, muito mais fácil, porque eles têm interesse mesmo em utilizar, né, se a ferramenta fosse, assim, talvez lenta, ninguém fosse querer não, mas é tranquilo, a gente usa pelo navegador, funciona muito bem. Uhum. Eu imagino que também muito disso daí é por causa dos usuários não SAP, né? Por isso tem esse número diferente, né? Um pouco maior, né? Uhum. Isso é uma coisa bem interessante. Alguns clientes acabam me perguntando sempre assim, Isaac, você tem alguma referência de cliente que utiliza para o não SAP, que ele centraliza todas as suas necessidades aí de gestão de incidentes, de mudanças para a companhia? Então, a gente entende aí que essa boa é um caso desses, né? É um caso que acabou utilizando nisso, né? Sim, Legal. até inclusive sistemas que vamos supor, eles se comunicam com a SAP, mas não estão na SAP, por exemplo, sistema de Uhum. exportação, sistema Uhum. de DI, ele pode ter até algum tipo de comunicação, mas ele não SAP que a gente fala, né, mas controla também por aqui todas as solicitações e melhorias. Imagino que ele já deve ser bem forte, até pelo tipo de indústria que vocês utilizam, automotiva tal, deve ser algo bem, bem intenso, né? Sim, tem sistemas de engenharia, são Uhum. todos dentro do Solution Manager. A Legal. gente fez a categorização, né, que é você colocar todas as os tipos de sistemas, né, que a gente pode atender, no Solution Manager, buscando na ferramenta antiga, a gente avaliou o que ia levar para o novo, para o Solution Manager, né. Então a gente tem tudo lá pré-configurado, seja, vamos supor, instalação de uma impressora, a gente tem todas as impressoras que existem nessa wall cadastradas no Solution Manager, para se alguém precisar de uma liberação de uma configuração, instalação, o pessoal de Service Desk vai atender. Se precisar, por exemplo, de acesso a alguma pasta de rede, que a gente tem toda aquela parte também de segurança, né, da informação, dependendo da área, né. Uma área de logística, ela quer acessar determinada pasta. Então você vai ver o nível, essa gerencial, quem que é o responsável por aquela pasta. Então a gente tem no Solution Manager quem é o responsável por cada pasta também. Então essa parte de aprovações, desde a solicitação do chamado vai um e-mail para quem seria o aprovador, ele vai receber aquele e-mail, vai avaliar se ele deve aprovar ou não, e tem um link que chega no e-mail, dessa pessoa e ela vai poder aprovar ou não, ela lê, tem as instruções falando certinho como ela aprova ou reprova. Então é bom esse controle de workflow que roda por trás do Soulman, fazendo o envio dos e-mails para os envolvidos daquele chamado, daquela solicitação, seja SAP ou não SAP. Legal. Não, isso é muito. E você também tinha falado um pouco da parte de gestão de mudanças também, né? Você tinha brifado um pouco disso, né? A parte do Charme, né? Isso. Nossa, isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, né, principalmente devido ao controle das requests, né.
quando é uma modificação, às vezes um pequeno projeto que vai gerar requests de vários analistas funcionais, analistas ABAP, a gente tinha antigamente era um controle manual, assim, uma planilha Excel, a gente tinha que colocar até a sequência de transporte, né, que iria para o ambiente QAS, depois para o PRD, e com o Solution Manager eles facilitam muito para nós, porque o próprio Somen ele armazena a sequência que ele tem que transportar as requests, e aí quando você tem, mesmo que seja um pequeno projeto, ele vai passar aquilo na sequência correta para o PRD, tudo certinho, a gente vai ter as documentações lá, as evidências de teste dos usuários, o desenho, né, a documentação daquela solicitação. Então, assim, para a gente essa parte foi um grande diferencial aí, nesses últimos anos de implantação do Soulman, nos ajuda demais essa parte de modificações no sistema, tá? Uhum. Acho que vocês têm até um desenho de como funciona o workflow de vocês, né? Isso. A gente tem aí a mostrando aí o usuário, né, essa parte que está em amarelo para nós aí, para exemplificar, né, ele faz a criação de um chamado novo, e aí depois algumas, figuras mostrando aí a área de TI atuando junto ao usuário, né. Então, quando ele faz a solicitação, a gente vai fazer um desenho, né, da especificação, para verificar se está de acordo com o que ele nos pediu, aí a gente devolve para ele esse documento, mostrando se é aquilo mesmo que ele necessita, se está de acordo com as necessidades dele, e aí ele vai devolver para nós a aprovação da especificação funcional, e com isso pode gerar tanto, uma alteração de customização, né, funcional, como uma alteração ABAP ou ambos, né, às vezes pode seguir só um dos caminhos. E aí depois que a gente fizer o desenvolvimento em TI, internamente os analistas de negócios fazem os primeiros testes, né, e a partir do momento que isso estiver ok, a gente vai importar para o QS também tudo via Solution Manager, então a gente tem as ações dentro do Solution Manager já customizadas, né, para seguir o passo a passo. E a partir do momento que a equipe funcional achar que está de acordo para liberar para o usuário, né, a gente envia para eles, essa aprovação e informa para eles com um documento explicando, né, se caso, vamos supor, seja uma transação nova, como eles vão usar, e pedindo uma solicitação de testes. E nesse passo, obrigatoriamente, se o usuário for dar um ok, ele é obrigado a anexar um documento que a gente chama de EVT, que é evidência de teste, né, para que a gente tenha mesmo documentado que aquilo atendeu plenamente o usuário, e somente após ele ter anexado esse documento, a gente segue as etapas que vai para a nossa equipe de GMUD, né, que são 2 analistas que são GMUD que analisam, né, se realmente aquilo pode ir para o PRD, até questão de verificar, vamos supor, a data, se é fechamento de mês, né, se não vai atrapalhar algum outro sistema, né. E a gente liberando para o PRD, ele vai automaticamente no dia seguinte às 8 horas da manhã. E o chamado é concluído pelo usuário, né, porque a gente acha que, se caso algo não ficou de acordo, se ele quiser pedir algum ajuste, é o próprio usuário que vai fazer isso, tá. A gente sempre deixa essa parte de conclusão a cargo do usuário. É claro que também, se ele não fechar, a gente tem uma rotina que roda automática que aguarda 5 dias úteis, né, para que senão também alguns chamados poderiam ficar lá em aberto, então a gente, né, deixa essa rotina para ele ter até 5 dias úteis para aprovar. Então a gente realmente foi atendido, entende que, né, o chamado fechou, tá. Isso é bem legal. Tem muitos clientes que acabam falando assim, mas o usuário não vai lá fechar o chamado, né? Não vai dar aprovação final. Mas no caso que você está mostrando é exatamente isso. Você dá a opção para ele realizar isso, até porque se não tiver algo legal, ter todo o processo de retorno, Uhum. e quem cala consente, né? Então ele acaba fechando se não tiver nenhum feedback. Isso é um ponto bem legal, né? A gente tem até a parte de pesquisa de satisfação, inclusive, tá. Então, a partir do momento que o chamado é fechado, seja pelo usuário ou automaticamente, porque, né, a gente tem que também ter o início, o meio e fim, a gente faz a pesquisa de satisfação, a cada 3 meses a gente mostra até para os usuários, para, né, a nível de atendimento, para, né, para ter essa métrica aí, mostrar, dividir com a empresa, né, e a gente faz até sorteios para o pessoal que participa aí, para ver se a gente está atendendo bem. Servimos bem para servimos sempre, né? O pacotinho lá de pastel que tem um coraçãozinho, né? Pelo menos o pessoal aqui de São Paulo, quando vai na feira, acaba tendo, né? O pastel geralmente vem num saquinho que tem um coraçãozinho e fala É. servimos bem para servimos sempre, né?
Isso é bem legal, isso é bem legal. É muito bom. E também eu acho que um outro ponto que você estava colocando, né, desses gráficos que vocês acabam gerando também, é que você acaba dando a possibilidade de mostrar também a utilização da equipe também, né? De repente você tem vários projetos sendo executados ao mesmo tempo, vários incidentes que possam estar sendo solucionados e às vezes você não consegue dar vazão em novas iniciativas, né? Então, no momento que você acaba mostrando a utilização da equipe, você tem como justificar até a possibilidade de crescer essa equipe, né? Exatamente. A gente, como eu comentei, a gente tem também chamados dia a dia e projetos, né. Projetos SAP, projetos não SAP. Então a gente identifica o que é projeto, o que é chamado do dia a dia, mas dentro de cada chamado, a gente tem um trecho do chamado que a gente chama de registro de tempos, que realmente cada analista, seja analista do Service Desk ou seja analista SAP, analista de negócios, nós temos um trecho que a gente preenche para informar quanto tempo a gente gastou naquele atendimento, mesmo, que seja, vamos por 15 minutos, meia hora, mas isso vai somando, né. E aí Uhum. a gente demonstra mesmo, mensalmente aqui para a nossa equipe, né, quanto tempo cada um está atuando, né, vamos supor: "Ah, eu fiquei 70% do meu tempo em projetos e 30% em chamadas do dia a dia", né. E aí isso mostra mesmo onde cada um está atuando mais, às vezes você vê que um analista talvez esteja precisando de mais ajuda do que outros, né. E essa parte de projetos também, como a gente consegue identificar bem o tempo, a gente tem até incentivos fiscais do governo. A gente manda para o governo quanto a gente está gastando em projetos e tem um incentivo em TI. É bem interessante para nós. É a forma que a gente usa para poder, controlar isso. Ah, isso eu não sabia. É, Isso particularmente eu não sabia, assim, outros clientes que fazem esse tipo de gestão, né, de saber o quanto que está consumindo, né, o tempo da equipe, né, que aham, faz o trabalho, mas eu não sabia disso não. Isso é bem interessante também, é. é bem interessante. Então, é isso que é bom também que acaba nos obrigando a preencher, mas ver que é um benefício para todos nós, né, principalmente para a empresa mesmo, essa parte do governo, né, com incentivos fiscais para nós, nossa, é muito interessante em TI. E incentiva a inovação também dentro da empresa, né, então os 2 ganham, né. É, com certeza. Legal, eu acho que muito valioso essa colaboração que vocês puderam nos trazer aí nesses últimos minutos aí, mostrar um pouco da experiência de vocês, né. Nós queríamos agradecer em nome da SAP mais uma vez, a você, a Sabó, de terem participado e compartilhado um pouco dessa experiência, de vocês conosco, tá Eu que ok? agradeço, Isaac. Acho que é muito importante também, né, se as empresas, quando decidirem, optarem por desenvolver o Solution Manager dentro das empresas, que façam uma escolha de uma boa consultoria. A gente teve um apoio, tá, de uma consultoria externa, né, foi tudo muito bem desenhado, tal, também juntamente com os trabalhos dos consultores, né. A gente fez em poucos meses, tá, essa implementação, e até hoje em dia está muito estável, a gente continua, você pode continuar criando novas categorias e tal, tendo um bom treinamento, né, com a equipe interna para prestar o suporte, né, no Solution Manager. Às vezes, quando é necessário, a gente aciona essa consultoria, mas no dia a dia a gente consegue ir muito bem atuando, né, sozinhos aí na gestão dos chamados, tá. Acho que antes de mais nada também, né, você estava comentando, mandar um abraço para o Rafael Carazawa, né, que foi o doutor aí que acabou colaborando com a implementação de vocês, né. Tem um Exatamente. muito grande por ele. Fel, obrigado pelo caso de sucesso que vocês estão nos trazendo aqui junto com a Sabó, né, e um grande abraço também, tá ok? Bom, então é isso então, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de vocês estarem assistindo e caso tenha alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem no chat suas dúvidas e a gente vai estar respondendo durante o evento, tá ok? Muito obrigado novamente e até logo. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.